Bom, eu vou iniciar a apresentação falando rapidamente sobre as duas ferramentas que a gente tem disponível para que quem não conhece ainda tenha a oportunidade de conhecer. E aí as dúvidas e perguntas podem ser feitas aí durante a apresentação, depois eu vou respondendo ao final, tá? O Scala é um produto do Albert Einstein, nasceu no setor de inovação, a partir de uma necessidade interna que a gente tinha. Então, lá em 2017, a gente lançou o Scala Plantões. Agora, em março desse ano, o Scala Jornadas, e a gente está trabalhando numa ferramenta para tratamento de ponto. Todos esses processos foram criados dentro da instituição, então a gente tem bastante conhecimento nessa área hospitalar e tem atendido várias outras instituições, né? Hoje a gente já tem clientes em diversas áreas, inclusive logística. A gente descobriu que todo mundo que trabalha com escala tem essa problemática e por conta disso a gente vem melhorando cada vez mais a ferramenta. Os problemas que a gente resolve, né, com a utilização das nossas ferramentas é o tempo que se gasta na elaboração de planilhas, o fato de os dados ficarem descentralizados. Toda vez que você precisa de uma informação, você precisa buscar em diferentes fontes, a dificuldade de visualização de múltiplas escalas. Então a gente precisa abrir diversas planilhas, enfim, buscar em vários arquivos, e isso acaba gastando bastante do nosso tempo. O fato de utilizarem o WhatsApp, né, como ferramenta de trabalho, só que a gente não fica com histórico. Quando o profissional vai embora, esse histórico vai junto. O raciocínio técnico que você precisa ter todas as vezes que tem algum tipo de conflito, e principalmente conhecimento de legislação, que não é uma coisa que todos os organizadores de escala têm acesso. Então o sistema ajuda bastante nisso, fazendo com que a gente reduza os passivos trabalhistas, e a falta de interação em tempo real. Eu faço uma alteração, isso só vai estar atualizado a hora que o funcionário chega para trabalhar, que eu converso com ele, ou se for no RH, só quando a gente envia essas informações para eles. Então a ideia é que a gente consiga, com a utilização da ferramenta, resolver todos esses problemas. O Scala, ele é um sistema SaaS, ele fica na nuvem, não precisa de instalação, é acessado via web, é uma ferramenta online. Então em tempo real todas as atualizações que são feitas são disponibilizadas para todos os usuários. E a grande vantagem é que ele não precisa de um servidor dedicado para fazer a instalação. Ele é fácil de utilizar, a gente tem duas formas de utilizar, tanto web quanto mobile, tanto na versão de organizador quanto na versão do funcionário a gente consegue utilizar. E a gente tem um aplicativo nas duas lojas, então não tem como não ter acesso à ferramenta. A gente também disponibiliza as APIs para leitura e para escrita, para fazer a integração com os sistemas que vocês queiram, sistema de folha de pagamento, ponto, gestão hospitalar, enfim, a forma como vocês quiserem trabalhar as informações que estão na escala, elas podem ser feitas através de integração, e da nossa parte isso é bem tranquilo de ser feito. Eu vou apresentar um pouquinho primeiro o Scala Jornadas, que ele tem um pouco mais de complexidade pelo fato de estar associado à CLT, às regras trabalhistas, e depois eu entro no plantões. O Scala Jornadas, ele foi desenvolvido para ser utilizado para a categoria multiprofissional, mais CLT. Ele traz uma versão mensal das escalas, e as folgas elas podem ser distribuídas automaticamente de acordo com algumas regras. E ele vai validando principalmente se não há nenhum tipo de infração de regra trabalhista. Hoje a gente tem jornadas em várias áreas, e principalmente na área da saúde a gente consegue alocar em toda a instituição. Ele tem alguns diferenciais, que é o fato de você conseguir visualizar várias escalas num único lugar. Então eu posso selecionar, por exemplo, a escala da UTI, manhã, tarde e noite, enfermagem, enfermeiros e técnicos, e consigo visualizar numa tela só, sem ter que ficar abrindo ou fechando. Ele tem um algoritmo que faz a gestão automática das escalas, e é interessante porque ele faz a validação das jornadas de trabalho dos profissionais, a regra de quantidade de usuários que eu preciso para fazer o atendimento. Eu posso também liberar para que os profissionais façam as solicitações de folgas preferenciais.
Juntando todos esses pontos e mais a validação das regras trabalhistas, ele me gera aquela que seria a melhor escala prevista de acordo com a jornada de trabalho dos meus profissionais. Isso acontece em 10 segundos no máximo e ela vai garantir que todos os parâmetros estão sendo cumpridos. Existe um painel também de planejamento mensal da escala, onde a gente consegue parametrizar quais são as colunas que eu quero que apareça, banco de horas, ausências, categoria profissional com o código do registro profissional, posso colocar CPF, telefone, enfim. A parametrização ela é feita de acordo com a necessidade do gestor e essa visualização fica disponível somente para ele, pode ser parametrizável para cada um deles, inclusive para que eu possa ter uma visão adequada do que está acontecendo durante todo aquele mês. Também existe a notificação de infrações de regras trabalhistas, onde a gente, toda vez que comete uma infração trabalhista, o sistema vai sinalizar em vermelho. E aí eu tenho várias formas de tratar isso, eu posso simplesmente notificar ou eu posso impedir que isso aconteça. E quando eu coloco impedir, na verdade o que eu tenho que fazer é justificar essa infração trabalhista. Então, toda vez que eu passo o mouse em cima, ele me sinaliza qualquer infração trabalhista que eu estou cometendo. Para que eu possa salvar, eu tenho que fazer uma justificativa. Essa justificativa fica salva também quando eu passo o mouse, mas ele me gera um relatório onde eu consigo saber quem são as pessoas que cometeram essa infração, qual foi o motivo, a data, e isso fica num relatório fácil de extrair na própria tela do sistema. A gente tem uma ferramenta de apoio à decisão na resolução de conflitos. Então, quando eu libero para os profissionais pedirem folgas preferenciais, ele pode acontecer de 2 ou mais profissionais pedirem no mesmo dia, e isso impactar na quantidade de profissionais que eu tenho disponível. O sistema ele me traz uma ferramenta onde eu consigo avaliar esses profissionais que fizeram a solicitação, quantas folgas tiveram em feriado, histórico de atrasos, banco de horas, faltas, e aí eu posso escolher por mérito para qual dos 2 que eu vou dar essa folga, e o sistema já me sugere quais são os dias que eu posso trocar, ou de quem eu escolher, ou eu posso fazer um sorteio, e aí de forma randômica ele deixa a folga de um e passa para outro dia a de outro. Eu também consigo fazer a inserção de ausências e licenças, isso pode ser feito de forma manual, ou se a gente tiver integrado, essas informações podem vir do sistema de folha. Essas informações elas são extremamente importantes para que o gestor consiga acompanhar a quantidade de profissionais disponíveis, então a gente pode trabalhar das 2 formas, facilitando o processo de gestão no dia a dia. A gente também tem, aqui uma telinha que mostra como é que é a visualização e a mobilidade que a gente tem. Então, a gente disponibiliza para os profissionais tanto a versão mobile quanto a web. Caso eles não queiram baixar o aplicativo, não tem problema, eles conseguem trabalhar também e acessar via computador, tanto para visualizar a escala deles, quanto para fazer solicitações de troca de folga, folga preferencial, banco de horas. O remanejamento de profissionais para outras escalas também ele acontece de uma forma bem tranquila. Eu tendo profissional faltante em uma das unidades, eu consigo remanejar de outra unidade. Hoje isso acontece de uma forma manual, mas a gente está desenvolvendo uma funcionalidade onde eu vou conseguir fazer isso de acordo com a taxa de ocupação. Então, eu teria uma variação diária aí, de acordo com a demanda. A gente também tem uma ferramenta bem interessante, que é de apoio à decisão para queima de banco de horas. Então, todas as vezes que eu tenho profissionais com banco de horas acima do que seria um valor de uma folga, o sistema pode me sugerir quais são os dias em que eu consigo liberar essa folga para o profissional. A partir dessa sugestão dele, eu faço o lançamento da folga, já atualizo o banco de horas e se a gente estiver integrado com o sistema de ponto, essas informações já vão diretamente para lá, tratando essa ausência como folga por banco de horas. Aqui é uma tela que vai mostrar para vocês, como é que funciona as solicitações de troca de turnos e folgas e descansos. Os profissionais podem fazer movimentação da própria folga, eles podem solicitar trocas de folga com outros profissionais, e isso sempre fica
pendentes de aprovação de um gestor. Essas solicitações de troca, essas liberações todas que são dadas para os funcionários, elas são parametrizáveis e cada instituição pode decidir o que vai liberar e quanto vai liberar. E aqui são algumas visualizações dos módulos de configuração. Então, a gente faz toda a hierarquia, a estrutura organizacional de vocês dentro do sistema, coloca lá quem são as pessoas que têm acesso a cada um dos níveis e qual o acesso de cada um deles. A gente também faz uma parametrização das jornadas. E uma vez que a gente esteja integrado com o sistema de folha, eu consigo trazer todas essas informações de forma automática, através da integração, ou fazer subir um arquivo CSV para cadastro dessas jornadas. Em último caso, a gente consegue fazer também de forma manual. Da mesma forma com os feriados, porque a gente sabe que para cada instituição os feriados contabilizam de uma forma diferente. Eu posso pagar hora extra se trabalhar na folga, eu posso liberar uma folga extra. Então, a gente faz a parametrização de acordo com o local, coloca também os feriados regionais e associa a escala, a cidade da escala, porque aí o sistema vai identificar de forma correta como é que funciona essa contabilização dos feriados naquela região, tá? Agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês o Scala Plantões. Então, o Scala Plantões, diferente do Jornadas, ele é focado realmente nos plantões. Hoje, o maior número de usuários que a gente tem no Plantões são médicos. A escala é organizada diferente do Plantões, com uma visão semanal, que normalmente é a forma como se organizam, né, esses plantonistas. A gente consegue fazer regras de recorrência, eles podem anunciar trocas, enfim, tudo isso também é feito na validação da própria ferramenta e a gente tem a disponibilização dele também via aplicativo. Para a instituição, esse sistema ele é extremamente interessante, porque a gente consegue apresentar uma visão executiva sobre a alocação de cada um dos plantonistas. A gente consegue gerar uma série de relatórios com vários dados que são apresentados para eles. Eu consigo também ter registrado todas as informações sobre trocas e negociações de plantões. As atualizações, elas acontecem em tempo real, então, se há 15 minutos no plantão, alguns dos médicos trocaram o plantão dele, isso já fica atualizado para toda a instituição. E eu também tenho dados para tomada de decisão, caso seja necessário fazer avaliação de algum profissional. Para o organizador da escala, que normalmente é um gestor médico ou um administrativo que dá suporte a esse gestor, é interessante porque ele traz agilidade e flexibilidade no planejamento das escalas. Eu posso criar regras de recorrências, então imaginem que a gente tem um médico que dá plantão aqui toda primeira segunda-feira de cada mês. Eu crio essa regra de recorrência e este plantão já vai estar previsto em todos os meses, independente do dia, da data em que caia essa primeira segunda-feira do mês. Consigo também fazer a gestão de diferentes escalas, assim como no Jornadas, acompanhar todas as trocas que acontecem entre eles, e a gente pode dar liberdade e autonomia para que eles troquem as escalas automaticamente, ou a gente pode também colocar um nível de aprovação para essas trocas. E tenho a escala sempre 100% online e atualizada. Para o plantonista, ele também traz várias vantagens e benefícios, porque ele consegue acessar os plantões via aplicativo, online. Todas as vezes que ele tem necessidade de anunciar um plantão ou trocar, ele consegue fazer isso de uma forma muito simples. As trocas, elas são atualizadas em tempo real. A gente sincroniza a agenda dos plantões com o calendário pessoal dos médicos. Então, toda vez que ele recebe uma escala nova, caso ele tenha algum compromisso identificado, isso já vai aparecer para ele. E, tô na dúvida quando que é meu plantão. Eles conseguem ter acesso de uma forma muito fácil. Esse aplicativo também está liberado nas duas lojas, então a gente consegue atender também 100% dos profissionais. Essa visualização das trocas, né, como é que eles fazem, então a gente consegue trabalhar de duas formas aqui, ou trocas, quando eles já sabem quem são os profissionais que têm o mesmo perfil que eles e que podem atender aquela demanda, ou os anúncios. Eu não posso fazer esse plantão que está previsto para mim, eu simplesmente vou anunciar e aí esse anúncio fica disponível para todos os profissionais que têm o mesmo perfil que eu, até que um deles pegue, o plantão continua sendo da minha responsabilidade. Assim que alguém assumir este plantão, ele automaticamente faz a troca no sistema.
Ele é um sistema white label, então a gente consegue colocar as marcas de vocês, as cores de vocês, e o profissional que utiliza a ferramenta realmente se sente parte, né, da instituição utilizando o aplicativo. A gente tem uma ferramenta bem interessante de check-in e check-out, como normalmente essa equipe não faz marcação de ponto, então a gente pode fazer a ativação desse check-in e check-out através de georreferenciamento. A gente delimita uma área de 50, 100 metros, quem define são vocês, ao redor da instituição. Uma vez que o profissional tem um plantão previsto e entra nessa área, o botão de check-in ele é ativado para que ele marque que ele está iniciando o plantão e ao final do plantão ele faz o check-out. Depois a gente libera um relatório com comparativo entre previsto e realizado e o pagamento pode ser feito de acordo com esses dados do check-in e check-out. Aqui uma visão de escala do dia, né? Algumas instituições têm a obrigatoriedade de disponibilizar quem são os profissionais que estão de plantão, e aí a gente faz uma visão dos que acabaram de sair, quem são os que estão no plantão nesse momento e quais são os próximos. Essa visão também ajuda bastante quando a gente está tratando de plantão de sobreaviso ou equipe médica de especialidade que fica à distância, só é acionada quando tem necessidade, porque ainda que eles façam troca, a gente sabe exatamente quem é o profissional que está atendendo e com isso a gente consegue fazer um contato mais assertivo. A gente tem algumas tags nesse sistema que eu uso para utilizar, para diferenciar a especialidade de cada um dos médicos, diferenciar pagamento, contrato de trabalho, enfim, a gente pode usar essas tags de várias formas diferentes. Isso vai me ajudar toda vez que eu tiver que fazer um filtro, uma busca por profissionais. E é isso. Esses são alguns dos números que a gente tem hoje, está um pouquinho atualizado, a gente já aumentou bastante o número de usuários, tanto no plantões quanto no jornadas. E a gente tem vários clientes utilizando os dois sistemas, tanto com integração como sem integração, e tem ajudado bastante nos processos. Bom, agora estou aberta para as perguntas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, eu vou começar a respondê-las. Tem uma pergunta do José Mário. Quais são os sistemas homologados na integração? Utilizamos DataSul TOTUS. Na verdade, hoje a gente só tem integrado com o SAP, que já está rodando lá no Einstein, né? O nosso sistema é SAP, e a gente está trabalhando com a integração com vários outros sistemas, Senior, TOTUS, todos eles, DataSul, Proteus, RM. Na verdade, a gente tem uma gama bem grande de clientes com diferentes sistemas e a gente está fazendo tudo isso. Então, acredito que não há dificuldade, a gente deve fazer a integração. A gente já tem um contrato de integração, onde a gente manda quais são as APIs que a gente tem, para que vocês possam utilizar delas. Então, seria necessário uma conversa com o sistema da TOTUS, né, com o pessoal da TOTUS, mas se for necessário alguma adequação do nosso lado também, a gente consegue atender sem problema nenhum. Tem mais uma pergunta. Qual o tempo médio para ativação do Scala na minha Unimed? Sem integração, 2 dias. Com integração vai depender, na verdade, normalmente demoram de 3 a 6 meses, dependendo do prazo para a entrega das integrações por parte do sistema que vocês utilizam. Mais uma aqui. Eu posso ativar o Scala Plantões e depois o Scala Jornada? Sim, e normalmente a gente indica que seja feito dessa forma, porque o Plantões, ele tem uma aderência muito rápida, treinamento muito prático, e já o Jornadas ele exige um pouquinho mais de cuidado, justamente por conta das parametrizações de regras, a utilização dele tem um pouquinho mais de complexidade, então problema nenhum em fazer ativação em momentos diferentes. É isso? Mais alguma dúvida, pessoal? Esperar mais uns minutinhos, ver se chega alguma coisa aqui, senão a gente pode encerrar. Bom, não chegou mais nenhuma dúvida ainda, mas caso vocês tenham alguma dúvida, queiram esclarecer alguma coisa, o pessoal aqui da Vital está à disposição e eu também fico à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Agradeço pela atenção de vocês.
Obrigada.